Olá, meu nome é Thaís. Irei falar um pouco sobre a tendência matemática em investigação, que foi a tendência que eu escolhi para aplicar no meu estágio. Primeiro falar um pouco sobre as razões, que me levaram a escolher essa tendência. Durante toda a minha trajetória escolar, eu acreditei que a matemática estava pronta e acabada e que se consistia em um conjunto de fórmulas que foram inventadas por pessoas geniais e que eu deveria apenas decorá-las para resolver os exercícios propostos. E hoje eu vejo que os alunos têm essa preocupação, de decorar fórmulas, propriedades, e muitas vezes fazem isso sem entendê-las, o que leva eles a confundirem e acharem a matemática muito difícil. E eu acredito que quando um aluno entende de onde vem uma propriedade matemática, o porquê de certa fórmula, essa aprendizagem se torna algo mais natural. E além disso, pensando também naquelas frases, que muito comuns em salas de aula de matemática, em que os alunos dizem que não vai utilizar matemática na vida, para que serve isso, que é uma segunda perspectiva dessa tendência. E além disso, pelo desenvolvimento da matemática crítica e sobre os resultados, de diversos estudos que mostram que investigar constitui uma poderosa forma de construir conhecimento. Mas então, como que a tendência, a investigação se tornou uma tendência? Os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, de 1997, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Ensino Fundamental e Ensino Médio, de 1999, eles já enfatizavam que o aprendizado deve acontecer com interação entre professor e alunos e também com interação entre alunos e alunos, levando-os a desenvolver sua criatividade, espírito investigativo, entre outros. Então, a investigação já começa a aparecer nos PCNs. E, além disso, os PCNs também, para o ensino fundamental, citam atividades investigativas como um dos objetivos. Ele diz o seguinte, que identificar os conhecimentos matemáticos como meios de compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual característico da matemática, com um aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. E já os PCNs para o ensino médio também contêm a investigação, sendo que as competências de caráter específico são apresentadas como investigação e compreensão. Hoje, o documento que rege a educação brasileira é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E a investigação também se faz presente nas competências específicas desse documento, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Para o ensino fundamental, são competências específicas: desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Além disso, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las, crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. E já para o ensino médio, são competências propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. Além disso, consta lá investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos como observação de padrões, experimentações e de diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. E, além disso, é importante ressaltar também que a BNCC enfatiza que, para os
que os propósitos, né, propostos para a disciplina de matemática no ensino médio sejam concretizados, os estudantes devem desenvolver habilidades relativas a processos de investigação, de construção de modelos e de resolução de problemas. Mas então, o que vem a ser essa tendência? Quando nós pesquisamos, né, a palavra investigar na internet, apresenta-se os seguintes significados: fazer diligências para descobrir algo, inquirir, indagar. Procura metódica e conscientemente descobrir algo, através de exame e observação minuciosos, pesquisar. Mas o que vem a ser a investigação, né, para os matemáticos? Investigar é buscar relações entre objetos matemáticos a fim de descobrir propriedades. Mas apesar da investigação ser algo comum entre os matemáticos profissionais, quando nós pensamos nas salas de aula tradicional, não pensamos geralmente em investigação. No geral, lá o aprendizado e, né, o ensino, a aprendizagem e a investigação não se misturam. É como se tivesse uma divisão. De um lado está lá os matemáticos profissionais, né, que investigam, e do outro são os matemáticos professores, que são aqueles que transmitem conhecimento sobre alguns conteúdos que foram descobertos, né, e estudados por esses outros matemáticos. E isso ocorre até mesmo nas salas de aulas da universidade, em que geralmente o professor é também um matemático que investiga. E para mim são essas coisas, né, que esses cenários que fazem a gente acreditar, os alunos acreditarem que a matemática está pronta e acabada. E hoje há dois modos diferentes de conceber a tendência investigação matemática. O primeiro modo é em que os alunos são colocados na posição de matemáticos e buscam por padrões, cujo principal autor, né, que estuda isso é o Ponte, que é um matemático português. E o segundo modo é, na investigação matemática, questiona-se o papel da matemática na sociedade, que este modo é na perspectiva de Ole Skosmose. Então, agora eu vou apresentar um pouco da investigação na perspectiva de Ponte e depois do segundo autor. Para Ponte, ele diz o seguinte, que na sua perspectiva, investigar não é mais do que procurar conhecer, procurar compreender, procurar encontrar soluções para os problemas como nos deparamos. Trata-se de uma capacidade de primeira importância para todos os cidadãos e que deveria permear todo o trabalho da escola, tanto dos professores como dos alunos. E temos aqui que, segundo o matemático português Bento de Jesus, ele diz o seguinte, que a ciência ela pode ser encarada sob dois aspectos diferentes. Ou se olha para ela tal como se vem expostos nos livros de ensino, uma coisa criada, e o aspecto é todo harmonioso, ou você se procura acompanhar no seu desenvolvimento progressivo e assistir à maneira como foi sendo elaborada, e neste caso o aspecto é totalmente diferente. Começa a descobrir excitações, dúvidas, contradições, que só um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar. Mas para que logo já surjam outras excitações, outras dúvidas e outras contradições. E encarada assim, aparece-nos como um organismo vivo, impregnado de condição humana, com as suas forças e suas fraquezas, e subordinado às grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação. Aparece-nos, enfim, como um grande capítulo da vida humana social. E na maioria das aulas brasileiras, né, a matemática ela é encarada sobre esse primeiro aspecto descrito por Bento de Jesus, como uma ciência criada e sem contradições. Só que a investigação matemática, ela propõe ver a matemática de uma outra forma, que se assemelha a esse segundo aspecto descrito pelo autor. Na investigação matemática, a proposta é que os alunos compreendam um problema matemático, discutam, determinam um caminho a ser seguido e, a partir daí, tentam descobrir padrões ou características a fim de generalizar propriedades. Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira,
O conceito de investigação matemática, como atividade de ensino e aprendizagem, ajuda a trazer para a sala de aula o espírito da atividade matemática genuína, constituindo, por isso, uma poderosa metáfora educativa. O aluno é chamado a agir como matemático, não só na formulação de questões e conjecturas, e na realização de provas e refutações, mas também na apresentação de resultados e na discussão e argumentação com seus colegas e professor. Mas como realizar a investigação matemática? Para a Ponte Brocado de Oliveira, para realizar a investigação matemática, são necessários 4 momentos principais, sendo eles o primeiro, a exploração e formulação de questões. E este é o momento em que o aluno precisa reconhecer a situação do problema a ser investigado e realizar uma exploração preliminar e formular questões. O segundo momento é das conjecturas. Este é o momento em que os alunos são convidados a organizar os dados e, a partir das observações e discussões, formular umas conjecturas sobre como que se está comportando os objetos matemáticos que estão sendo investigados. O terceiro momento é de testes e reformulações, que é o momento de testar as conjecturas que eles levantaram. Então, fazem para ver se eles estão funcionando, e a partir desses testes, né, eles podem reformulá-los se for necessário, e a partir daí testar novamente. E, por fim, tem a justificação e avaliação, que é o momento em que os alunos devem justificar a conjectura que eles levantaram. E isso pode ser feito através de argumentação ou demonstração. E ainda este é o momento para avaliar este trabalho que foi realizado. E ainda, Elis Santos e Oliveira enfatiza que o professor deve estar preparado para realizar esse tipo de trabalho investigativo e estar a todo momento mediando e questionando os alunos, para que eles se sintam instigados com a resolução da atividade. Então, é o papel do professor motivar que os alunos se manifestem, que eles falem os argumentos que eles estão sendo utilizados, e para isso eles podem levantar algumas questões, né, durante a atividade. Como, por exemplo, como que você chegou nesse resultado? O que te levou a seguir esse caminho? A partir daí, o que você pode fazer? O que você pode concluir? E elas também ressaltam a importância do professor respeitar a autonomia do aluno para que as atividades aconteçam de forma natural, além de que o desenvolvimento das atividades na sala de aula tem que levar em consideração a realidade do aluno e as experiências de vida que cada um possui. Esse aqui é um exemplo de uma atividade investigativa que o Ponte traz em um dos seus artigos. E quando a gente olha para essa atividade, assim, né, apesar dela estar toda estruturada como se fosse uma lista de exercícios, ela se resume, sim, em uma atividade investigativa. Porque aqui os alunos vão resolver itens independentes, né? Resolvem uma atividade, um item, depois o outro, e eles não se comunicam. Mas aqui eles precisam, os itens estão se comunicando de forma que os alunos tentam perceber a validade de algumas propriedades de potência ou não a validade, né, de algumas propriedades que eles poderiam pensar que fossem válidas. E o Ponte também apresenta alguns relatos de uma professora, a Irene Segurado, sobre tarefas investigativas que ela realizou em sala de aula. E ela diz assim que no início das tarefas de investigação, os alunos mostram uma grande dependência da professora e que respondiam apenas aquelas perguntas formuladas. Mas que no final, eles já estavam muito independentes e começaram a manifestar o seu poder criativo, formulando novas questões e evidenciando o seu entusiasmo. E ela ainda fala que, no decorrer do trabalho, ela percebia que os alunos começavam a desenvolver a capacidade de realizar investigações matemáticas, bem como a capacidade de argumentar matematicamente. E ela diz que ainda a referir ao empenho com que os alunos tidos como mais fracos se envolveram nesse tipo de atividade e tarefas. O fato em que eles terem permitido observar e descobrir relações entre os números, sem que para isso necessitasse de uma grande bagagem matemática,
deu eles uma segurança e o resultado foi assim satisfatório tanto para eles quanto para ela. E agora eu vou falar um pouco sobre a investigação na perspectiva de Olê Skosmose. Para ele, o trabalho com investigações deve se contrapor ao paradigma do exercício, proporcionando um questionamento sobre o papel da matemática na sociedade e sobre a natureza da própria matemática. Então, nesse sentido, a investigação na perspectiva do Olê Skosmose tem relação com a matemática crítica e auxilia o desenvolvimento da educação matemática como se fosse um suporte da democracia, que ele enfatiza que a matemática, ela como tal, não é somente um assunto a ser ensinado e aprendido. E ainda o autor ele chama de cenários para investigação os ambientes que pode dar um suporte a um trabalho de investigação. Então, por exemplo, ele apresenta essa tabela aqui, uma tabela de números naturais, e a partir dela a gente se concentra em um retângulo colocado sobre a tabela. Ele diz o seguinte: se os números dos cantos do retângulo são indicados pelas letras A, B, C e D, é possível calcular o valor de f, denominado por A vezes C, menos B vezes C. Então, por exemplo, se eu pegar esse primeiro retângulo, ao calcular o valor de f, nós vamos fazer 22 vezes 34, menos 24 vezes 32, que fazendo as contas dá menos 20. E da mesma forma, 37 vezes 49, menos 39 vezes 47, dá menos 20. Então, parece que começa a surgir um padrão nesse exercício. Então, algumas investigações já podem ser feitas. Qualquer retângulo que eu pegar e fazer esse calcular o valor de f sempre vai dar menos 20? E se a gente girar esse retângulo 90 graus? Vai continuar dando o mesmo valor? E se for números negativos, o que acontece? E se nós mudarmos essa função f, no lugar que está o sinal de menos aqui, a gente trocar por vezes, onde está vezes, colocar sinal de menos, ou seja, a menos c vezes b menos d. Então, são várias questões que podem ser levantadas e, a partir daí, várias investigações podem ser feitas. Então, para ele, um cenário de investigação é aquele que convida os alunos a formularem questões e procurarem explicações. Quando os alunos assumem o processo de exploração e explicação, o cenário para a investigação passa a constituir um novo ambiente de aprendizagem. No cenário para a investigação, os alunos são responsáveis pelo processo. Então, aquele exemplo anterior que eu trouxe da tabela de números, ele é um cenário para a investigação? Pode ser e pode não ser, pois um cenário ele se torna um cenário de investigação se os alunos aceitam o convite. Então, para ser um cenário de investigação é algo relativo. O que pode ser um cenário de investigação para um grupo de alunos pode não ser para um outro grupo. E o Olê Skosmose diz que mover-se do paradigma do exercício em direção ao cenário para investigação pode contribuir para o enfraquecimento da autoridade da sala de aula tradicional de matemática e engajar os alunos ativamente em seus processos de aprendizagem. Mover-se da referência à matemática pura para a referência à vida real pode resultar em reflexões sobre a matemática e suas aplicações. Minha expectativa é que caminhar entre os diferentes ambientes de aprendizagem pode ser uma forma de engajar os alunos em ação e reflexão, e dessa maneira dar à educação matemática uma dimensão crítica. Então, ele apresenta 6 ambientes de aprendizagem, que são aqui apresentados na tabela, e eu vou falar sobre aqueles da investigação. A investigação ligada à matemática pura, à semi-realidade e à realidade. Na verdade, sobre a matemática pura, é aquele exemplo que eu trouxe anteriormente, né, sobre os retângulos. Então, uma investigação, mas apenas sobre a matemática pura. Agora, uma investigação na semi-realidade, um exemplo é esse aqui. Na verdade, uma investigação na semi-realidade, ele conta como referências a uma semi-realidade. Ou seja, ela é criada uma semi-realidade
como um recurso para a produção de exercícios. Então, esse exemplo aqui é um exemplo sobre a corrida de cavalos. Temos aqui uma pista de corrida desenhada, e aqui são os cavalos, o 3, 4, 5, 12 e 2, prontos para iniciar a partida. E neste momento, por exemplo, os alunos jogam, né, 2 dados, e a soma dos valores obtidos nos dados faz com que a soma obtida, o número resultante, o cavalo anda. E a partir daí vai marcando um X em cada um desses valores. E observa aqui que o número 6 está na frente. E a partir de várias partidas, os alunos começam a investigar. Será que o cavalo número 6 tem maior chance de ganhar? Ele sai ali na frente? Tem um motivo para isso? E por que, por exemplo, a gente não colocou aqui o cavalo número 1? Então, são várias questões que são levantadas, neste caso, para trabalhar o assunto probabilidade, que os alunos podem investigar. E um exemplo de investigação na realidade, que é apresentado pelo autor, é o projeto Energia, em que ele concentrou-se sobre o input e output de energia. Neste trabalho, os estudantes calcularam uma quantidade de energia em certos tipos de café da manhã e, a partir daí, utilizando fórmulas oriundas de pesquisa sobre esporte, foi calculada a quantidade de energia gasta durante uma determinada viagem de bicicleta. Um outro exemplo de investigação na realidade que o autor traz é o projeto de construção de um playground. Nesse projeto, o objetivo, né, era construir um playground com os alunos. Para isso, eles tiveram que fazer várias coisas, como pesquisar quais são os melhores brinquedos. Então, eles saíram, conheceram vários brinquedos para ver quais que eles iam ter que construir. Medir qual que seria a altura, por exemplo, ideal para um balanço. A quantidade de areia necessária para construir, entre outras coisas. E nesse tipo de investigação, também tem aqueles momentos que ele chamou de trabalho de escritório, em que os alunos, né, criaram um ambiente de escritório, onde cada um tinha sua mesa, seu suco, né, em cima da mesa, comia um biscoitinho durante o trabalho, em que simulava, né, a vida de um escritório, do trabalho no escritório, e nesses momentos eles estavam fazendo cálculos, continhas normais, que seria então um exercício, mas aqui em um outro ambiente, que levava, e os alunos se sentiam importantes e viam a importância deles saberem realizarem cálculos. E assim, para concluir, o Oles Cosmose diz que sustento que a educação matemática deve se mover entre os diferentes ambientes, tal como apresentado na matriz, que é aquela matriz que eu mostrei anteriormente. Particularmente, ele não considera a ideia de abandonar por completo os exercícios da educação matemática. Minha perspectiva é que a busca de um caminho entre os diferentes ambientes de aprendizagem possa oferecer novos recursos para levar os alunos a agirem e refletirem, e dessa maneira oferecer uma educação matemática de dimensão crítica. E ele fala ainda sobre a zona de risco, né? Que qualquer cenário para investigação pode colocar desafios para o professor. Só que, diante desses desafios, o professor tem que ser hábil para atuar nesse novo ambiente. Que agora a tarefa é tornar possível que os alunos e o professor sejam capazes de intervir em cooperação dentro da zona de risco, fazendo dessa uma atividade produtiva e não uma experiência ameaçadora. Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho. Obrigada.